Nessa segunda parte, né, ela é bem curtinha, é só para revisar algumas leis dos gases que são importantes para vocês compreenderem tanto a ventilação quanto a difusão gasosa, entre, né, as trocas gasosas do nosso que ocorrem no alvéolo no sangue e na célula. Então, para que vocês compreendam isso, né, a gente precisa revisar essas premissas. Bom, gente, o ar atmosférico, ele é uma mistura de gases, então a gente consegue, a partir da lei dos gases, compreender algumas questões que acontecem. Então, primeiramente, nós temos a equação do gás ideal, que ela nos diz o quê? Que a pressão no recipiente, ela vezes o volume desse recipiente é igual ao número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, a partir dessa equação, a gente pode supor o quê? Que quando a gente tem aumento da temperatura, a gente tem aumento da pressão do gás. Então, por exemplo, quando, né, a panela de pressão, quando a gente coloca algum alimento na panela de pressão, tampa e coloca calor nessa panela, a gente vai ter volume constante, né? O tamanho da panela não vai mudar, então só vai mudar a temperatura, né? E isso vai causar um aumento da pressão ali naquele sistema. Agora, se a gente tem, por exemplo, aumento do volume, isso vai desencadear, consequentemente, redução da pressão. Porque o que é a pressão? Ela é, né, quando a pressão é desencadeada pela colisão das moléculas nas paredes do recipiente, como a gente está vendo aqui, e entre elas mesmas. E aí, se a gente tem redução, né, do volume, o ar que está dentro desse recipiente vai ser comprimido, aumentando o grau de colisões entre as moléculas e, consequentemente, aumentando a pressão, como a gente está vendo aqui nessa imagem. A gente tem um recipiente grande e reduziu o tamanho dele, certo? E aí a quantidade de gás continua a mesma, então a gente aumentou a pressão. Só que quando a gente fala de corpo humano, a gente pode supor que o N e o R, né, essas constantes, elas não vão se alterar e também a temperatura não altera. Porque a gente sabe que a temperatura é uma variável controlável do nosso organismo e ela tende a ser constante. Então, a gente pode transcrever essa equação dessa seguinte forma aqui, onde volume é igual a 1 dividido por pressão, ou seja, o volume é inversamente proporcional à pressão. Se eu aumento o volume, eu reduzo a pressão. Se eu reduzo o volume, eu aumento a pressão. É igual aqui a gente está vendo, certo? E aí a gente vai para a equação de Boyle, que transcreve basicamente isso, né? Se eu tenho aumento da pressão aqui no início, eu vou, consequentemente, aumentar a pressão aqui no final. Tá? Então, essa é uma relação inversa entre pressão e volume. Então, essa informação é importante para vocês compreenderem o processo de ventilação. A outra lei que é importante relembrar é a lei de Dalton. O que a lei de Dalton nos diz? Ela diz que a pressão total da mistura de gás é igual ao somatório da pressão parcial de cada gás. Ou seja, o total da pressão do gás, ele vai depender da pressão individual de cada gás daquela mistura. Então, se o ar é uma mistura de gases, a pressão total do ar atmosférico vai ser referente ao somatório
da pressão individual ou parcial, né, que é o nome, de cada gás. Então, a pressão parcial do oxigênio, pressão parcial do nitrogênio e os outros gases que compõem o ar atmosférico. Então, a gente pode denominar, né, calcular a pressão parcial de um gás da seguinte forma: pressão atmosférica vezes a contribuição relativa do gás na atmosfera. Então, o percentual daquele gás atmosférico. Lembrando que existe também, né, o ar atmosférico é uma mistura de gases com vapor de água. Então, a gente tem gases e vapor d'água, né? E aí, esse vapor de água, ele exerce uma pressão também, uma pressão parcial ali na pressão total. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a pressão parcial do oxigênio, como que a gente faz? A gente sabe que a contribuição relativa do oxigênio no ar seco é de 21%, ou seja, 21% daquela mistura é composta de oxigênio. E aí, a gente tem que lembrar do vapor de água, né? Então, se a gente pensar numa pressão atmosférica a nível do mar, que é de 760 milímetros de mercúrio, então a gente precisa retirar o vapor, né, a contribuição do vapor, para depois calcular a pressão parcial do gás específico, certo? Então, a gente tem aqui 760 menos 47, que é o vapor de água. Depois, vezes o percentual, né, 0,21, que é isso aqui, né, do oxigênio. E aí a gente vai ter o valor aqui da pressão parcial de oxigênio nesse caso. Gente, a pressão atmosférica, ela vai depender, ela varia muito de acordo com a altitude. Não é todo local que a gente se encontra que está no nível do mar. Existem locais mais altos que podem interferir na pressão atmosférica total e, consequentemente, isso vai ao parcial de oxigênio. E isso explica muita coisa, como, por exemplo, o porquê que locais de grandes altitudes, elas exercem um fator prejudicial para a ventilação e difusão gasosa. Por isso, por exemplo, que a gente escuta jogadores, né, que vão para jogar, jogadores de futebol, né, que vão jogar amistosos, né, lá no Peru, por exemplo, que tem uma alta altitude. E isso, né, os jogadores sofrem muito com alta altitude. Por quê? Devido a essa alteração na pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor vai ser a pressão atmosférica. Isso vai interferir nos processos finais de ventilação e difusão. Além disso, gente, a umidade relativa do ar também muda. A gente sabe que ao longo do ano a umidade pode aumentar ou diminuir de acordo com o clima. E aí isso pode alterar também a pressão parcial. Porque se a gente aumenta a quantidade de água no ar, isso vai diluir a pressão parcial dos gases. E aí acaba que a gente tem uma redução na pressão parcial. Aqui, essa tabela é bem legal porque mostra pra gente a pressão parcial de cada gás no ar, de acordo com a sua percentual, numa altitude do nível do mar, né? Quando a gente tem a pressão atmosférica de 760. E aqui mostra pra gente, né, a pressão parcial do ar seco e a pressão parcial com umidade do ar. E de acordo com, né, as diferentes temperaturas. Bom, eu falei para vocês no início, na parte 1 da aula, né, que o gás é uma mistura, né,
de gases e eles comportam-se como um fluido. E todo fluido, ele flui, né? O fluxo tende a ir de um local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, para que haja movimentação do ar, é necessário criar um gradiente de pressão. Tá? E aí, quando a gente fala de gradiente de pressão, a gente fala tanto da pressão global, né, atmosfera global do sistema, então, diferença da pressão atmosférica para a pressão intratorácica, e o gradiente de pressão parcial também, como pressão parcial de oxigênio e de CO2. O gradiente de pressão parcial é importante para difusão gasosa, então para troca entre alvéolo e sangue e células, tá? Precisa ver esse gradiente de pressão parcial para que haja essa difusão dos gases. Lembrando que pressão, ela se dá pela colisão, né, das moléculas contra as paredes e umas contra as outras, uma molécula contra a outra. Então, gente, ó, o que acontece na ventilação? Quando o tórax aumenta de tamanho, o seu volume, isso faz com que a pressão alveolar diminua. Aí aqui a gente tem que lembrar lá da lei de Boyle, né, que fala que quando a gente tem aumento do volume, a pressão diminui. Então, quando a gente aumenta o tamanho do tórax, isso vai fazer com que haja redução da pressão alveolar. Se a gente tem redução da pressão alveolar, isso vai criar um gradiente de pressão, ou seja, a pressão atmosférica vai ser maior do que a pressão alveolar. Então, o ar flui na direção da atmosfera para dentro do sistema respiratório, ou seja, o ar flui para dentro do sistema respiratório. Isso durante a inspiração. Agora, durante a expiração, o tórax vai reduzir de tamanho e isso vai comprimir ali os alvéolos, causando aumento da pressão alveolar. Quando a pressão no alvéolo for maior do que a pressão atmosférica, então a gente vai ter um gradiente de pressão criado a favor da saída do ar. Então, o ar é expelido. Então, a partir da criação de gradientes de pressão, que são rítmicos, né? Uma hora aumenta no alvéolo, outra hora diminui em relação à pressão atmosférica. Isso faz com que o ar entre ou saia do trato respiratório. Aqui, gente, ó, é só uma tabelinha que é bem legal, que mostra um resumão aqui da lei dos gases que a gente falou, tá? Para essa parte era só isso mesmo. Na aula que vem a gente vai falar mais especificamente da ventilação. Então, a partir de agora que vocês sabem que é necessário criar esse gradiente de pressão, a gente vai estudar na próxima aula como que o organismo cria essa pressão ao expandir ou reduzir o tamanho intratorácico. Então, como que ocorre essas modificações no volume da caixa torácica.